Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro XPCA da XP Asset. Mas antes de mais nada, leiam esses avisos aqui na nossa comunidade que é importante. Então vamos lá? Então estamos aqui no relatório do mês de outubro do XPCA, relatório quentíssimo. Saiu ontem e aqui a gente vai ver as principais notícias logo de cara no comentário do gestor. Durante o mês de outubro, a equipe de gestão permaneceu focada na originação e na aquisição de novas operações visando tanto a maior diversificação do portfólio para fins de gestão de risco, assim como potencializar a negociação de operações no mercado secundário, almejando ganhos de capital. Como parte desses esforços, foram realizadas duas adições de ativos no fundo. A Flora, que é uma empresa de higiene do grupo JF, controlador da gigante JBS, em uma operação originada e estruturada pela própria XP Asset, e a Copagril, cooperativa do Paraná, com uma operação com contrato de take or pay, junto à LAR Cooperativa, uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil. Se eu não me engano, isso aqui já tinha sido comentado, nem que seja de leve, no relatório passado do mês de setembro. Tenho quase certeza disso, e ele só está confirmando que a operação foi concluída com sucesso, digamos assim. Aqui ele vai falar de questões climáticas, então eu vou deixar para vocês lerem, quem tiver interesse. E o que mais importante para a gente é esse pedacinho aqui, ó. Em relação ao book de crédito, todos os devedores seguem adimplentes, ou seja, tá todo mundo em dia e não foi evidenciado nenhum risco adicional, além daqueles já mapeados pelo time de gestão, principalmente em relação às revendas e empresas de insumo, cujo tema foi bastante abordado nos últimos relatórios gerenciais. Aí ele fala, o resultado de caixa foi cerca de 9 centavos, né? Basicamente é isso, por cota. E o resultado contábil, cerca de 11 centavos. E você vê que basicamente é o seguinte, ele fala só de outubro, eu não gosto disso, eu prefiro que tenha pelo menos os últimos 6 meses ou até o último ano, e aqui é só ultra resumido também, só tem o valor da receita sem dizer de onde é que vem essas receitas, e a despesa também é um negócio bem direto, só o valor final da despesa, e a gente vê que as receitas são esses dois tipos, dependendo do regime de caixa. Tem essa receita aqui de renda fixa, ou LCA, e aí tem os dois resultados, ou seja, o lucro nos dois casos, que foi 4.043.000 pelo regime de caixa e 5.135.000 pelo regime de competência, o que deu por cota uma distribuição de 11 centavos nesse mês de outubro, que foi pago agora em novembro, 11 centavos, ou seja, ele pagou baseado no regime de competência, não de caixa, mas já teve meses anteriores que ele pagou baseado no regime de caixa. Eu não sei como é que funciona isso, porque eles não explicam isso, né? A gente vê que o valor patrimonial da cota é 9,49 e no momento que eu tô gravando esse vídeo, o valor da cota tá 9,32, ou seja, está abaixo do valor patrimonial. O P sobre VP dele atualizado é 0,98, o que nos dá um desconto atual de 2%. Lembrando que isso pode mostrar um bom momento de compra para o fundo. Só que aqui a gente não faz recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum fundo. Você vai pegar essas informações, esses números que eu estou te passando, estuda melhor e aí sim você decide se você compra ou não. Mas ele tá com 2% de desconto. Lembrando que pelo relatório aqui, não há nenhum problema com o fundo para ele estar abaixo do valor patrimonial. Alguns meses atrás, esses melhores fiagros estavam trabalhando entre 3 e 5% acima do valor patrimonial. E agora a gente vê aqui o XPCA, que é um dos melhores fundos. 3, 4 meses atrás, se você olhar os relatórios que eu coloquei aqui no canal, você vai ver que tinha um problema, que uma possível inadimplência da usina Ster faz parte do fundo, mas é no percentual baixíssimo, menos de 1%, estava querendo entrar em recuperação judicial. Isso poderia afetar o fundo, mas ia ser num valor muito pequeno. Eu acredito que até abaixo de meio centavo, provavelmente, o que caíram os rendimentos se ela ficar 100% inadimplente. E até o momento, depois desse relatório, sempre está dizendo que está todo mundo adimplente, ou seja, desde então não teve nenhuma inadimplência. É diferente essa usina Ster, eu tenho que sempre citar isso em relação, por exemplo, lá do Vigia com a Languiru, porque a Languiru é cerca de 12% da carteira do patrimônio líquido do Vigia, e aqui não, é menos de 1%. Outras informações que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, atualmente o dividend yield dele é 16,16% do ano, o que coloca ele na 10ª posição de Fiagro com melhor dividend yield. Isso pode ser um dos motivos do fundo estar abaixo do valor patrimonial, porque apesar de ele estar sem problemas, ele não está pagando tão bem. Está na 10ª posição, ou seja, tem 9 fiagros pagando melhor do que ele, mas entre eles, por exemplo, tem um Vigia, que está pagando melhor na realidade, porque também perdeu muito valor a cota dele, e com isso subiu o dividend yield. E ele está na 8ª posição de maior P sobre VP, ou seja, tem 7 fundos mais caros que ele. Relembrando o portfólio, não houve grandes mudanças, com certeza se você olhar o relatório passado, você vê que o fundo é basicamente um fundo de CRAs,
Certificado de recebíveis do agronegócio, 90% da carteira é essa. Tem 2% e meio de caixa. Isso aqui é que tem aquele resultado que vocês viram, LCA ou caixa. É daí que vem aquele valor que mostrou lá na DRE. E ele ainda tem 7,5% da carteira de FDIC Fiagro. Aí ele coloca ainda os valores. 394 milhões em CRAs, 32 milhões, praticamente 33 milhões em FDIC Fiagro e mais cerca de 11 milhões em caixa. Lembrando que o fundo tem cerca de 430 milhões de patrimônio líquido. Outro dado que eu gosto de mostrar para vocês é o tipo de indexador principal dessas CRAs do fundo. Basicamente, ele é um fundo atrelado ao CDI, cerca de 91% da carteira. Tem vários outros FIAGs que são 100% CDI, mas tem alguns que, por exemplo, estão 15, 20, 25% indexados ao IPCA. Ele tem um pouco de IPCA, mas é bem pouco, é cerca de 9% apenas. Aqui temos, então, a carteira do fundo. Você vê que a grande maioria é CRA. Aí vamos ver esses dois FDICs aqui no meio, o FDIC OPI e o FDIC Terra Magno. O resto basicamente é tudo CRA. Você vê aqui o valor investido, você vê que o patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores e as taxas aqui do lado. Você vê que a grande maioria é realmente CDI, mas tem umas IPCA. Alguns meses atrás eu também fiz um levantamento dos principais devedores do fundo. Você dá uma procurada se você tiver interesse e você vê o vídeo que eu especifiquei e mostrei quais são os principais devedores desse fundo aqui, aqueles devedores que são preocupantes, que se der um problema, prejudica aqui nosso querido XPCA. Entre eles está a AgroGalaxy, também estava com um problema. Aqui é que eu mostrei sobre a questão da AgroGalaxy, que foi citado no caso, não foi nem no relatório do XPCA, e sim num relatório do CPTR. Por isso que eu falei que a AgroGalaxy poderia dar problemas, mas nem deu lá no CPTR e por enquanto não foi nem citado com algum problema no XPCA. Aqui temos 22 dos ativos do fundo e aqui temos os ativos restantes. Mais 8, totalizando 30 ativos do fundo. Aqui são os devedores do lado, aqui os valores em milhões devidos. A gente vê que tem mais um FDIC Fiagro, esse MAV. Você vê que aqui ele não cita o valor em caixa, não mostra o valor em caixa aqui. Eu não gosto disso, deveria mostrar o valor em caixa porque faz parte do portfólio do fundo, mas não mostra o caixa aqui no total do portfólio. Aqui a gente continua vendo as taxas. Você vê que aqui nessa parte de baixo tem mais coisas IPCA, lá em cima só tinha um ativo atrelado ao IPCA, aqui temos mais 3 ativos atrelados ao IPCA. Eu queria que você me dissesse agora, aqui embaixo, você possui o XPCA na sua carteira? Você está pensando em colocar o XPCA na carteira? Que outro FIAGro você possui na sua carteira? Coloque aqui nos comentários. E se você gostou, meu amigo, não esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!